23. Aquele que quer vir após mim. Aquele que quer, não é obrigado. Glória a Deus. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Todos os dias. Tome a sua cruz e siga. E ele vai ali e ele diz, porque todo aquele que quer ganhar a sua vida no reino dos céus, vai perder ela aqui. Glória a Deus. Não há uma outra maneira. Para nós ganharmos o céu, temos que perder a terra. Não tem como nós queremos viver entre ligado na terra e ligado no céu, como o irmão falou aqui, cocheando em dois pensamentos, sirva a Deus e sirva o mundo. Não há esse negócio. Quando nós procedemos dessa maneira, é tempo perdido dentro da igreja. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus não manifesta ao nosso favor, Ele não se agrada disso. E a grande verdade é que Deus ele tem preparado o melhor para cada um de nós, mas vai depender dos nossos esforços. Vai depender da nossa disponibilidade em o adorar em espírito e em verdade. Vai depender da nossa sinceridade diante da tua santa presença. É verdade que talvez tem gente aqui que nem queira. Tudo bem, mas Deus ele tem o melhor para oferecer para você e para mim. Contudo, esse melhor também é um preço a ser pago. A salvação ela é de graça, mas a manutenção dela há um preço que precisa ser pago, que é esse preço de renúncia todos os dias. Irmãos, irmãs, amada igreja, quando Deus chama a gente para essa intimidade aqui, eu já vou finalizar, não vou tomar muito tempo. Ele está mostrando que é Ele que cuida da sua vida e é Ele que cuida da minha vida. Olha, Deus ele é tão bom. Cada um aqui tem uma história, cada um aqui tem um testemunho daquilo que Deus fez. Mas Deus ele tirou, particularmente eu, do mundo de trevas. O mundo que eu andava segundo os desejos do meu coração, que é enganoso, diz a Bíblia, Jeremias capítulo 17, verso 9. Eu andava sob a influência de demônios, eu não tinha vida. E aí Deus, quando todas as portas haviam se fechado para mim, Deus abriu uma porta e no momento mais difícil da minha vida, Deus mostrou que Ele tinha uma porta aberta para mim. Era uma última oportunidade que eu tinha. Quando todo mundo virou as costas para mim, Deus mostrou aonde eu estava, num calabouço, eu posso dizer assim. Deus ele abriu uma porta para mim e disse que Ele tinha um projeto na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. E depois que Deus ele fez isso na minha vida, que quando Deus me resgatou, eu estava no mundo do crime por 11 anos. No tráfico de droga lá em Maringá. E o Deus um dia usou uma pastora para falar que Ele tinha um projeto na minha vida. E um mês antes ela falou tudo o que ia acontecer na minha vida e que eu ia para a cadeia. E que na cadeia era para me abrir o coração para Deus, que Deus tinha uma obra grande na minha vida. E tudo que aquela mulher de Deus falou começou a acontecer. E lá dentro da cadeia eu já tinha ficado 4 anos preso e já estava entrando em uma para ficar mais 4. E lá Deus abriu, lá dentro, Deus começou a falar comigo e mostrou que Ele tinha uma obra na minha vida. Eu abri o meu coração para Deus e Ele começou a mudar a minha história lá dentro. Porque na rua já havia sido profetizado que seria daquele jeito. E eu comecei a me alegrar em Deus e ali então eu comecei a viver uma vida totalmente dedicada ao Senhor. E ali o que eu quero dizer, quando eu comecei então, quando 3 meses depois que eu estava ali dentro, Deus levou para uma galeria evangélica, eu comecei então a dedicar a minha vida de oração a Deus. Todos os dias eu orava 10 minutos, fui para 20, 20 fui para meia hora, de meia hora fui para 1, de 1 hora fui para 2, de 2 fui para 3, de 3 eu fui para 4, de 4 eu fui para 5. Chegou um momento que de 1 ano e 9 meses eu estava orando 7 horas de joelho todos os dias. E Deus começou a me dar o entendimento da sua palavra, me mostrou a chamada que Ele tinha na minha vida. Com 4 meses, 6 meses, me batizou no Espírito Santo lá dentro. E eu já estava evangelizando dentro da CDP lá em Maringá, que é uma penitenciária, que é uma cadeia com 1000 presos. E lá dentro, quando eu estava comprometido com a obra de Deus, quando eu estava comprometido já, pastoreando 5 pessoas recém-convertidas dentro de uma galeria que tinha 12 cubículos, cada cubículo
tinha 6 pessoas e de cada 6 pessoas, um era dirigente local e um pastor geral desses 12 cubículos. Quando eu estava pastoreando já uma galeria, que Deus tinha dado um sonho que eu ia para o cubículo 9, eu chamava de igreja, meu primeiro ministério. Muitos chamavam de cela, eu chamava de igreja, porque ali era a casa de Deus. E aí quando eu comecei então ali por 5 meses e 24 dias pastorear, ali cuidar daquelas 5 almas, que eu já tinha passado o meu processo de libertação, chega uma notícia que meu pai, com 81 anos, tinha acabado de ser internado em 2 UTI, passou de um hospital para o outro, e estava internado em estado grave, 81 anos, e eu preso sem poder ver o meu pai. Minha mãe foi embora de casa, eu tinha 7 anos de idade. Então na minha casa era meu pai e minha irmã. E aí lá dentro eu comecei, Senhor, eu estava lá no pátio, veio o meu irmão da fé, o Marco Aurélio, hoje ele é diácono lá em Maringá, casado dentro da igreja, abençoado, próspero na presença de Deus. Ele chegou em mim e falou, irmão Manuel, eu sei que você é um homem de fibra e você vai aguentar, eu tenho uma notícia para te contar. Eu falei, então já me conta. No pátio, com 90 presos na galeria evangélica, ele pegou e falou assim para mim, vamos ouvir primeiramente a palavra. Ouvimos a palavra, no final ele veio e falou, irmão, teu pai está internado e passou por 2 hospitais e está na UTI em estado grave. E eu sem ver o meu pai já há quase 2 anos. Aí na hora, embora eu fosse obreiro e nunca deixasse transparecer para aqueles liderados que eu estava triste, embora a tristeza vinha aqui dentro, mas como eles eram recém-convertidos, eu nunca deixava eles ver o desânimo no meu rosto. Glória a Deus. Mas aí veio uma notícia, quando a gente estamos servindo a Deus, embora você esteja no ápice do seu auge, de uma comunhão ali no nível espiritual elevado, você também não quer receber uma notícia dessa. Ninguém quer receber uma notícia contrária. Ninguém quer, nós queremos receber vitória, bênçãos. Verdade, Deus. Mas ali veio essa notícia, e eu estava no meio daqueles irmãos, e eu olhei para a palavra de Deus e disse, Salmo 127, versículo de número 1, disse, o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Eu falei, irmão, eu creio que Deus vai reverter a situação do meu pai lá dentro, daquele hospital, porque eu estou cuidando dos dele aqui. Minha vida agora eu entreguei nas mãos dele. Então eu tenho a plena convicção que ele cuida lá. E eu me lembro que nesse mesmo momento, os irmãos viram, algum grupo de irmão evangélico, eles viram eu ali no meio, eles ficaram, se sensibilizaram e vieram até mim um grupo de uns 10. Falaram, irmão, o que está acontecendo? Aí o Marco Aurélio falou, não, veio a notícia para ele, que o pai dele eu dei a notícia que o pai dele está internado, estado grave. Aí eles falaram, vamos orar. Oraram os 10 por mim. E aí naquele momento, quando eles terminaram de orar e saíram, era 90 ali no pátio. Eu encostei aqui na parede, olhando, e pensei comigo, eu vou chamar só os irmãos de oração para poder me ajudar nessa peleja, que eu creio que Deus vai dar a vitória para o meu pai. E aí no que eu falei, pensei isso daqui, o Espírito Santo de Deus falou assim no meu coração, não, você vai chamar todos eles, porque cada oração aqui dentro tem o seu efeito. Eu escuto cada oração dos que aqui estão. E na hora eu me animei. E fui, parei os 90 ali, chamei e expliquei a situação. E quando eu falei que o Espírito de Deus havia falado isso para mim, todo mundo, glória a Deus, ficaram alegres. Porque Deus estava mostrando que Ele ouvia cada uma daquelas orações, seja de 5 minutos, seja de 8, 10 horas. Eles estavam ouvindo. E aí nós entramos num processo de oração. Eu falei para eles que eu cria. Nossos pátios eram segunda e quarta. Era na segunda-feira. Eu falei para eles que eu cria que até segunda-feira que vem eu daria um testemunho do que Deus havia feito com meu pai. Fiquei aquela semana inteira em oração, diante da presença do Senhor, com a Bíblia aberta, e lia Atos 17, 16, 31, que diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. E ficava no Salmo 127, versículo 1, a semana inteira assim. E eu não via uma notícia, que acontece muito no nosso meio hoje, quando você está buscando a presença de Deus. Muitas vezes a gente entra no silêncio do Senhor. Não quer dizer que Ele não está fazendo nada. Quando o professor ele dá as provas, ele fica falando conosco? Não, ele fica em silêncio.
É o caso de Deus. Ele está trabalhando e ele trabalha em silêncio. Quando ele quer falar, ele se manifesta. E aí, quando foi no sábado, na sexta-feira, eu orei a Deus das 2 às 4. Nós tínhamos oração na madrugada, de manhã e das 2 às 4, que era todos os dias. Das 2 às 3 eu orava das 2 às 4. Eu dobrei o joelho assim, aflição de alma, e falei: Senhor, se o Senhor não mudar a história do meu pai, que está lá no hospital, a tua palavra, eu como num desespero, eu falei: a tua palavra não é verdadeira. Porque eu estava reivindicando Atos 16, 31 e Salmo 127, versículo 1. E quando eu falei aquilo, eu senti que eu tinha perdido, que o Espírito de Deus ele havia saído de dentro de mim. E aí, a minha preocupação não foi mais meu pai. Já começou a ser a presença de Deus que eu achei que eu tinha perdido. Eu falei: eu perdi a presença de Deus. E comecei a entrar em desespero. Eu fiquei meio que pensando que eu estava igual Saul, quando Deus retirou o Espírito Santo dele. Que o Espírito Santo silenciou dentro de mim. E aí eu busquei a Deus à noite, busquei a Deus na madrugada, orando da 1 às 4, e fui dormir. Sábado era visita. Ninguém do meu cubículo que eu morava, que eu estava, o cubículo 9, teve visita. Mas quando foi na parte da manhã, também não fizemos o nosso culto por conta das visitas. Eu estava deitado na cama, chorava, e ninguém via os outros 5. Eu não deixava eles verem. E chorava desesperado, porque eu não tinha uma notícia. As Bíblias, meus estudos, tudo do meu lado, mais de 6 Bíblias, ali deitada. E quando foi meio-dia, estava passando aquele Clipe Hits, que é na Hit TV, canal lá do R.R. Soares. Estava passando ali aquele Clipe Hits, era 1 hora de louvores, que é das 11 a meio-dia. E aí eu abaixei minha cabeça da cama e olhei, estava cantando aquele louvor, assim como a corte, o clipe do Fernandinho, daquela mulher cristã e o marido não cristão. E aquela luta que ela enfrentava ali no caminhão, tá? Ele caminhoneiro, né? E quando eu comecei a ver aquele louvor, eu comecei a chorar. E chorava e ninguém via. Meio-dia, aí o Fábio Galdef, que era um desses meus irmãos, ele falou assim: ô bênção, falou pra mim. E os irmãos não gostavam, que ele era meio rebelde. E aí ele vinha: ô bênção pra mim. Só que com os outros ele era rebelde, mas ele me tratava bem. E daí eu falei: nossa, pensei comigo, lá vem o Fábio. Já assim, né, chorando, e ele: ô bênção. Eu falei: nossa, já viu o Fábio. E aí eu falei: fala, Fábio. Ele falou assim: eu tenho uma palavra de Deus pra você. Deuteronômio capítulo 4, versículo 39. Eu falei: amém, Fábio. Aí eu peguei minha Bíblia. Quando eu peguei a Bíblia e abri, Deuteronômio capítulo 4, versículo 39. O Senhor falou assim: por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima do céu e embaixo na terra nenhum outro há. Deus falou assim para mim: por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima do céu e embaixo na terra nenhum outro há. Quando essa palavra entrou no meu coração, eu dei um pulo na cama e falei: hoje, Senhor, hoje, que hora, Pai, o Senhor vai me mostrar? A alegria voltou, o Espírito Santo me ergueu, as lágrimas saíram, e eu falei: Pai, que hora que o Senhor vai me mostrar? Vai ser na oração das 2 ou vai ser no momento de louvor que eu tinha estipulado para nós fazer todo dia, que ninguém fazia, das 7 às 8 da noite? Aí terminou o louvor, beleza. Quando foi 2 horas da tarde, recolhendo a visita, eles passam lá nas galerias, eles passam abrindo ali as portiolinhas, para ver qual os cubículos que saíram aquelas visitas. E aí eu estava orando de joelho dobrado, tinha acabado de colocar a cara no pó, fazia uns 15 minutos. E o Fábio Galdef estava na porta. Aí o agente penitenciário abriu ali aquele clichê. E ele pegou, o Fábio pegou, já levantou, e eu ali no pó, de frente com a porta. Glória a Deus. E aí o Fábio Galdef levantou grandão e falou: seu senhor, aqui ninguém saiu para visita não. Aí o agente penitenciário pegou e falou: quem que é o Manuel aí? Aí eu tava aqui já ajoelhado, eu tava com a cara no pó, só fiquei de joelho e falei: sou eu, Senhor. Ele falou: mandaram te avisar que o teu pai saiu do hospital. Glória a Deus. Aí quando falou: mandaram te avisar que o teu pai saiu do hospital, eu comecei a glorificar a Deus. Dobrei o meu joelho de novo e comecei a glorificar e adorar o nome santo do Senhor. O que eu quero dizer?
Deus, ele tirou meu pai da morte. UTI era morte, eu não ia ver mais meu pai. E Deus acrescentou praticamente 4 anos de vida para o meu pai. Glória a